Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eu vou pedir depois para a diaconisa Milena colocar aqui um rolinho de papel toalha. Tá bom? Obrigado, diaconisa. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, amém, é uma pergunta. Será que você tem crido? Se pergunte para você mesmo. Será que eu tenho crido de verdade? Será que você tem vivido pela fé? Ou será que você tem sido apenas conhecedor da palavra? Tem muita gente que é conhecedora da palavra, mas não crê. E por que ela não crê? Porque ela não pratica, ela não vive. Abra a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos 6 e 7. Aliás, versículo 6. Hebreus, capítulo 11, verso 6. A palavra diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém ou não amém? Então, olha só, se você se aproxima de Deus sem crer, obrigado, minha querida. Se você se aproxima de Deus sem crer, irmãos, é em vão. Entende? Você precisa crer que Ele existe e você precisa crer que Ele recompensa. Amém ou não amém? Aleluia. Coloca a mão sobre a Bíblia ou sobre a sua palavra e repete essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, prepara o meu coração para receber essa palavra. Diga: Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Diga: fala comigo. Diga: Senhor, que nessa noite eu saia cheio de fé, pronto para viver o que eu creio. Amém. Amém ou não amém? Aleluia. Sabe, são tantas as verdades bíblicas que precisam ser praticadas, e se elas precisam ser praticadas, significam que elas precisam ser vividas por nós, povo de Deus. São justamente essas verdades, ou seja, viver essas verdades, que dão prova de nossa fé, ou seja, dão prova de que nós cremos de fato. Amém ou não amém? Porque se você é alguém que professa a sua fé em Jesus Cristo e você não vive aquilo que você prega ou aquilo que você sustenta, você não creu. Você pode conhecer a palavra de cor, você pode ser um excelente orador, você pode ter presença de palco, apesar daqui não ser um palco, mas tem muita gente que usa isso como um palco. Mas se você não viver essas verdades, você não crê. Viver a palavra, praticá-la, é o primeiro fruto da nossa vida com Deus. Amém ou não amém? Depois disso vem outros frutos, mas o primeiro é praticar a palavra, é viver a palavra e praticar a palavra. Por isso que a gente precisa aprender a palavra. Amém ou não amém? Mas infelizmente, o que temos visto é que muitos cristãos conhecem a palavra,
A palavra soa muito bem no papel, mas só no papel. Às vezes soa muito bem da boca para fora, mas a maioria de nós tem jorrado outra coisa. Não a palavra de Deus, não a vida com Deus, não a vida de fé. Em Hebreus capítulo 8, verso 10, amém? Eu vou precisar de alguém no computador. Hebreus 8, verso 10, a palavra diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então olha só, o que é que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo: eu colocarei as minhas leis na sua mente, escreverei as minhas palavras no seu coração, e serei o Deus deles e eles serão meu povo. Então o povo vai ter que jorrar essas leis, jorrar essa palavra. Na verdadeira conversão, quando a gente se converte de verdade, o Senhor nos promete que colocaria a sua lei em nossa mente e escreveria em nossos corações. Logo, nosso agir seria espontâneo, seria natural, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos num culto de oração. Não é preciso eu ficar pedindo para você vir aqui na frente orar. O microfone está aqui, está disponível para você orar. Esse é um culto de oração. Você pode orar aí, você pode orar aqui também. Mas eu não preciso ficar, vai orar, principalmente se você é um líder, tá? O líder encabeça, o líder lidera, o líder tem que estar aqui na frente. Amém ou não amém? Sabe, Jesus tomava a frente, depois os seus apóstolos tomaram a frente, e hoje é a nossa vez de tomar a frente. Amém ou não amém? Aleluia. Então isso deve ser algo natural, deve ser algo espontâneo, como outras coisas, como perdoar. Perdoar, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você: a gente não pode ferir o mal com o mal, a gente não pode buscar vingança. Ah, mas fulano fez isso, eu vou me vingar dessa forma. Isso não nos cabe enquanto cristãos. Entende? O Senhor, Ele fala: não pague o mal com o mal. Deus nos chamou para pagar o mal com o bem. Jesus estava pregado ali na cruz e Jesus dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas a maioria de nós age na carne. Em Mateus capítulo 12, versículo 34 ao 35, Jesus fala assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizerem coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E onde está o bom tesouro? No coração. E o homem mau do seu mau tesouro tira coisas mais. Deixa eu perguntar uma coisa para você: o teu coração está cheio de quê? De coisas boas ou de coisas mais? Porque se tiver cheio de coisas boas, você vai ter que jorrar coisa boa. Amém ou não amém? A julgar pela maneira como vivemos, o povo do Senhor provavelmente tem deixado a desejar no tipo de fé que oferece a Deus. Eu separei aqui 10 verdades que você precisa crer e praticar, mas que a maioria de nós não vive e não pratica, e isso diz que não cremos. Então, a primeira verdade
é que toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade. Você está vendo o presidente da República, muitos não gostam dele, mas você sabe por que ele está lá? Porque Deus colocou. Deus permitiu. Porque se Deus não quisesse, o atual presidente, o atual prefeito, ele morria antes de assumir, irmãos. Entende isso? Mas o que acontece com muitos de nós? Não aceitamos. Às vezes a gente não aceita nem o nosso pastor, que também é uma autoridade constituída por Deus. Entende isso? Seu chefe é uma autoridade sobre a sua vida. Todo aquele que Deus colocou sobre a sua vida, Ele colocou para ensinar alguma coisa. Ele está ali para lhe ensinar algo. Seu líder de célula, ele é uma autoridade espiritual sobre a sua vida. Amém ou não amém? Em Romanos capítulo 13, verso 1, a palavra diz assim, Romanos 13, 1 e 2: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Amém ou não amém? Quantas ovelhas, líderes e até mesmo pastores se rebelam contra seu pastor? Quantas igrejas surgem debaixo de rebeldia de seus líderes, porque não se submeteram mais àquele líder que Deus constituiu sobre eles? Enquanto o pastor agrada, todos gostam, mas quando o pastor coloca o dedo na ferida para tratar, muitos se levantam contra ele. E isso no meio cristão, isso no meio evangélico, irmãos. Então, a gente vive essa palavra? Muitos não. Segunda coisa que eu preciso praticar, viver. Deus ouve nossas orações, Deus cuida de nossas necessidades e Deus responde às nossas orações. Então veja só, se Deus ouve as nossas orações, se Deus cuida de nossas necessidades e se Deus responde às nossas orações, eu preciso aprender a orar e eu preciso aprender a colocar diante de Deus a minha ansiedade. Mas o que é que acontece com a maioria de nós? Andamos ansiosos. O que é que acontece com a maioria de nós? A gente quer resolver o problema, a gente não quer deixar na mão de Deus. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo e não no tempo de Deus. Filipenses 4, 6 e 7, por favor, abrir a Dani. A palavra diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Pegue os seus pedidos, coloquem na mão de Deus e deixa Deus agir. Mas o que é que acontece com a maioria de nós? A gente quer resolver, a gente quer agir na força, na raça, na tapa. Quando eu faço isso, olha o que fala o versículo 7: e a paz de Deus, isso aqui está no meu casamento, viu? Foi um versículo que nós usamos no nosso casamento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, todo problema que eu tenho, ponho na mão de Deus. Todo problema que eu tenho, ponho na mão de Deus. E eu descanso. Eu descanso. Não sou eu que resolvo, é Deus que resolve. Agora, obviamente, eu
Tem eu acho que é Charles Spurgeon, não tenho certeza, o príncipe dos pregadores, ele é conhecido assim, e ele diz o seguinte, eu tenho dúvida se foi Charles Spurgeon ou foi Inácio de Loyola, eu estou realmente na dúvida, mas alguém disse assim, creia como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como tudo dependesse de você. Eu aprendi na minha vida que eu trabalho em parceria com Deus. Eu faço a minha parte e creio que Deus faz a dele. Mas quando eu coloco nas mãos de Deus, eu descanso. Continuo fazendo a minha parte, mas eu descanso. Amém ou não amém? Aleluia. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fiz uma seleção domingo, tá? E essa seleção domingo era uma seleção para uma pós-graduação muito importante que eu preciso. E é numa área que eu não domino. É uma área de ciências ambientais ou de engenharia. E eu sou biomédico e não é a minha área. Então, o que é que aconteceu? Eu me inscrevi porque se eu fosse fazer essa seleção normal, eu precisaria me ausentar da igreja. Iria passar 2 anos fora da igreja e de Garanhuns. E há muito tempo, eu não fiz essa seleção para não me ausentar da igreja. E apareceu a oportunidade de fazer essa seleção, aonde eu vou fazer uma pós-graduação, tá? Que vai funcionar sexta à noite e sábado o dia todo, durante 2 anos. Amém ou não amém? Então vai fazer o meu salário praticamente duplicar, vai melhorar a minha vida financeira. Só que era numa área impossível de passar. E aí eu peguei, me inscrevi e fui aprovado na inscrição e comecei a baixar as provas do concurso e comecei a estudar. Só que como é que você estuda algo que você não entende? De repente eu baixo uma prova de mecânica de carro e eu vou ler as questões sem saber para onde vai. Você não aprende. E de repente veio um estalo na minha mente. Vai para o YouTube e procura um vídeo que fale sobre esse assunto. Do nada, irmãos, algo falou aqui na minha mente e eu tenho certeza que foi Deus. E eu peguei, fui para o YouTube e o primeiro vídeo que eu abri era o vídeo que falava sobre o assunto da prova. Preste atenção, eu assisti esse vídeo na quinta-feira, na sexta não pude assistir, só na partezinha da noite. No sábado eu fui para uma reunião na vinha, e no domingo de manhã, antes da prova, eu fui e vi um pouquinho. Beleza. Quando eu cheguei para fazer a prova da seleção, todo o assunto era o vídeo. E das 30 questões, eu acertei 25. Das 30 questões, eu acertei 25. E sem muito esforço. Eu ia lendo assim, eu digo, isso estava no vídeo, pá, isso estava no vídeo, pá, isso estava no vídeo, pá, isso no vídeo. Irmãos, a primeira seleção, para passar nessa seleção, a primeira coisa era você ser aprovado na inscrição, e eu fui. Depois foi a prova. Agora falta análise de currículo e falta o projeto de pesquisa. Mas irmãos, olha, e eu fui orando, viu? Agora, você acha que o diabo não se levantou? Meu carro deu problema, eu precisei locar um carro para viajar. Foi uma batalha espiritual grande.
mas deu certo. Fui, fiz a prova, perfeito. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Faça o que você tem que fazer, mas confie que Deus está fazendo a parte dele. O problema é que a gente tenta fazer e esquece que Deus também está trabalhando. Aí fica pesado nos nossos ombros, sobrecarregados. Você não precisa ficar sobrecarregado, porque o Senhor carrega o peso por você. Aí muitos de nós estão aí enlouquecendo, surtando, entendeu? Está aperreado. Sabe, Deus ouve as nossas orações, Ele cuida das nossas necessidades e Ele responde às nossas orações. Por isso você não pode andar ansioso. Ansiedade não é para mim, nem é para você. Para nós é fé, é confiança em Cristo. E eu vejo muitas vezes pessoas desesperadas, dizendo: isso não aconteceu ainda na minha vida. Mas não aconteceu, porque Deus viu que não era o tempo de acontecer. Porque quando for o tempo, vai acontecer. Amém ou não amém? Então Deus ouve nossas orações e cremos nisso. Mas de onde vem tanta ansiedade? Será que temos crido? Será que não temos levado tão a sério a nossa vida de oração? Precisamos orar mais, irmãos. Precisamos orar mais. Não é você que vai resolver os problemas da sua vida, é Deus. Amém ou não amém? Aleluia. Terceira coisa: é mais abençoado dar do que receber. Quantos de nós vivem isso? Em Atos capítulo 20, versículo 35, olha o que diz a palavra: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor. Olha, palavra do próprio Senhor, Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Gente, essa é a palavra de Jesus, não é minha. Deus sempre trabalhou para estimular o seu povo a ser generoso, generoso em todas as áreas da vida, assim como Ele mesmo, o próprio Deus, é generoso. Lembre-se, foi Ele quem primeiro deu o fôlego de vida ao homem, foi Ele quem primeiro deu poder e autoridade ao homem, foi Ele que deu este planeta ao homem, foi Deus que deu a mulher ao homem, foi Deus que deu ao homem filhos e uma descendência, foi Deus que deu ao homem propósito e legado, e foi Deus que deu o seu único filho para morrer na cruz e nos salvar do pecado. Amém ou não amém? Seja generoso como Deus é. Deixe de ser mesquinho, deixe de ser incrédulo. Foi Jesus que disse: é melhor dar do que receber. Amém ou não amém? E tudo aquilo que você semeia no reino de Deus, irmão, Deus multiplica sobre a sua vida. Quarto, que um dia estaremos diante do Senhor, prestaremos conta de tudo que fizemos. Eu acho que todos nós deveríamos ter muito mais temor em cima disso, em cima dessa palavra que diz que um dia nós vamos estar diante dele e ele pode dizer para nós: seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Ou ele pode chegar para nós e dizer assim: apartai-vos de mim, nunca conheci você. A gente crente deveria ter temor dessa palavra. Sabe o que é que você chegar diante do Criador, diante de Deus, e Deus dizer: olha, nunca conheci você, mas eu ia para a Igreja Batista Fé, mas eu nunca conheci você, mas eu fazia campanha de Jesus, nunca conheci você. Porque tudo que você vivia era da boca para fora. Entende isso, irmãos? Em Romanos 14, verso 10 até o 12, a palavra diz assim: portanto você, por que julga seu irmão?
E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, e diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou o Senhor. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Isso é forte. Tenha temor. Não viva uma vida de mentira, de engano. Não se engane. De Deus não se zomba. Sabe, a gente não se esconde de Deus. Ele vê, Ele sabe o que você está fazendo em casa, Ele sabe o que está dentro do teu coração, dentro da tua mente. Amados, se o povo de Deus cresce de verdade no que está escrito, muitos viveriam de uma forma diferente. Mas parece que não se crê como deveria se crer. Amém ou não amém? 5. O povo de Deus deve obedecer seus líderes. Em Hebreus 13:17 a palavra diz: obedeçam aos seus líderes, submetam à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Infelizmente, a grande verdade é que nós, a maioria dos crentes, somente obedecemos os nossos líderes quando eles concordam conosco. Mas se um líder pedir a eles algo que não querem fazer, eles simplesmente desobedecem, se rebelam e vão embora. Muitos ignoram a verdade bíblica, que pastores serão cobrados no nível de prestar conta da vida das ovelhas que lhes foram confiadas. 6. Quem quiser ser o maior, seja como o menor e sirva. Você crê nisso? A gente precisa viver isso, irmãos. Aprender a servir. Servir. Em Lucas 22, 26 a 27, a palavra diz: mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus disse uma tonelada de coisas sobre serviço, incluindo: eu estou entre vocês como aquele que serve. Jesus servia. Ele disse que o caminho para a grandeza é através do serviço. Do servir, irmão. Não é o querer ser maior, não é competir, é servir, é diminuir, é ser humilde. Você sabe por que muitos relacionamentos não dão certo? Casamento não dão certo? Porque os dois são arrogantes, porque os dois são soberbos, porque um não sabe o que é servir o outro. Ontem eu estava na cama com a minha esposa e eu queria comer um inhame. Eu amo inhame. Por mim eu comi inhame de manhã, de tarde e de noite. Inhame com charque, inhame com carne, inhame com galinha. Eu odeio hoje eu odeio macaxeira. Eu peguei repulsa a macaxeira, viu, irmão? Ninguém me chama para comer macaxeira, a não ser que seja um escondidinho. Mas macaxeira eu tô que não aguento nem ver. Aí ontem eu queria comer o inhame. Aí eu fui levantar da cama para eu cortar o inhame, porque geralmente eu corto o inhame já, eu trato o inhame e já deixo só para ela cozinhar. Aí ela disse: não, você não vai fazer não, quem vai fazer sou eu. Eu digo: não, rapaz, deixa eu ir lá, deixa eu fazer, eu corto. Para que você vai cortar? Ela disse: não, mas eu quero fazer o inhame para você. E ela levantou e foi cortar um inhame para mim. Eu fiquei deitado na cama e ela fez o inhame para mim. Entendeu?
Então veja só, nós estávamos brigando para ver quem serviu o outro. Entende isso? Quem cuida do outro. Mas o que é que a gente vê muitas vezes? Competição, rivalidade, disputa. Sabe, um ferindo o outro, um machucando o outro, um querendo passar na frente do outro, um querendo ser melhor do que o outro. Sabe quando vai dar certo? Nunca vai dar certo. Não é só no casamento não, é no ministério, é na igreja, é na liderança, é na sua célula, é no seu trabalho, é onde você estiver. Se você não for humilde, se você não for servo, se você for arrogante, oportunidades se fecham na sua vida. Amém ou não amém? Nós somos de Cristo. Aleluia. Sétimo, dê a outra face. Caminhe mais uma milha. Mateus 5:39 até o 41. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O que isso significa, bispo? Perdoar, irmão. Perdoar. Não é que você levou uma tapa na cara e você fala, não, deu outra aqui. Não, porque hoje ninguém bate na cara de ninguém, não. É meio complicado. Se o marido bater na cara da esposa, ele pega uma Maria da Penha tão terrível que ele nunca mais volta ele nunca mais se apruma. Se um homem bater na cara do outro, é capaz de gerar uma morte. Isso não é. Jesus está falando disso. Mas Jesus está falando de novas oportunidades a quem falhou com você. Não seja radical. É por isso que a nossa igreja é uma igreja aberta sempre a dar novas oportunidades. Dá uma nova oportunidade, porque nosso Deus é assim. Se houver arrependimento, se houver mudança, sabe? Nós abraçamos e damos novas oportunidades. Porque o nosso Deus sempre tem uma nova oportunidade. Você quer um exemplo disso? Pedro. O que foi que Pedro fez? Foi diferente o que Pedro fez de Judas? Não. Ele traiu do mesmo jeito. Mas Jesus foi lá. Você acredita que se Judas não tivesse se matado, Jesus tinha ido atrás de Judas? E tinha olhado para ele e tinha dito, Judas, apacenta as minhas ovelhas. Foi para isso que eu te chamei. Mas como ele cedeu a Satanás e tirou a sua vida, Jesus foi atrás de Pedro e disse, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas Senhor, eu te traí. Pedro, tu me ama. Eu te traí, eu te neguei. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Eu te chamei para isso. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus tem novas oportunidades para você. Agora pergunta para ele, por que você não está disposto a dar novas oportunidades? Para alguns, essas ordens são coisas totalmente irreais de se fazer. Jesus ainda diz no verso 40, e se alguém quiser processá-lo, tira-lhe a túnica e deixe que leve a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 2. Sabe, irmãos, dar a outra face, eu já falei, não é nada mais do que perdoar. Dar a alguém que errou uma nova oportunidade. Caminhar milha é ter paciência. Caminhar exige paciência, irmãos. E essa é a realidade do Evangelho. Não tem como viver o Evangelho se eu não sou paciente, se eu não tenho domínio próprio, se eu não sou humilde, se eu não aprendi a perdoar. 8. A adoração a Deus trata-se de honrá-lo pelo que Ele é. Portanto, adoração é tratar a Deus é dar a Deus, é devolver a Deus a honra pelo aquilo que Ele é. Sabe, irmãos,
A adoração a Deus trata-se de honrá-lo pelo que Ele é. Portanto, trata-se de dar a Ele, de devolver a Ele. Não se trata de nós, ou de é sobre nós, mas é sobre Ele. Salmo 96, versículos 7 e 8, 7 a 9. A palavra diz assim: deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Mas infelizmente, muitos vão à igreja apenas com o objetivo de receber de Deus e não de dar. Querem receber unção, poder, curas, bens materiais, bens emocionais, bens emocionais. Na realidade, poucos vêm com a intenção de se dar, de honrar a Deus, de ofertar a sua vida, o seu serviço. A postura de alguns é tão terrível que nem vem a um culto. Culto de oração, irmãos, é culto de falar com Deus, é culto de relacionar com Deus. E muitos nem estão aqui. E como adoram? Como adoram? Ah, mas eu adoro em casa fazendo a minha oração. Mas a igreja está aqui, reunida. Tem dia de você fazer. Olha só, segunda-feira não tem culto, você faz a sua adoração em casa. Terça-feira não tem culto, você faz a sua adoração em casa ou na célula. Quarta-feira não tem culto, você faz a sua adoração em casa ou na célula. Quinta-feira não tem culto, você faz a sua adoração em casa ou numa célula. Sexta-feira tem culto, a sua adoração é para ser aqui, não em casa. Domingo tem culto, a sua adoração é para ser aqui, não em casa. Mas muitos nem o honram, nem se sacrificam vindo ao culto. E chovendo, pior ainda. E sabe, irmãos, meu amor pela minha esposa venceu a chuva do Recife, venceu os alagamentos do Recife. Ela morava na zona sul e morava na zona norte. Aí um dia caiu um temporal, no dia de sábado, essa chuva de rachar aí, que vocês vê que alaga tudo no Recife. Aí eu ligo para ela: oi, amor. Aí ela atende a ligação e fala: oi. Que ela não falava, né? Ela miava, né? Miau, miau, miau. Oi, amor. Aí eu digo: tá chovendo, né? Ela fala: tá. Você se incomoda de eu não ir hoje? Aí ela: por quê? Eu digo: tá chovendo. Aí ela: e você é de açúcar, é? Que derrete na água. Eu entendi o recado, né? E homem apaixonado se sacrifica, meu irmão. Eu disse: estou já chegando, pronto. Peguei o busão e fui embora. Recife debaixo d'água, não tinha carro. Recife debaixo d'água, tudo alagado. Estava eu lá no dia de sábado na casa dela, que nem um gato molhado na chuva, mas estava lá. E por que as pessoas não conseguem fazer isso para Deus? Entende? Será que elas creem? 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 Será? Tenho as minhas dúvidas. Nono: não deixe de congregar. Sabe, queridos, quem crê na palavra, quem vive a palavra, não se afasta da igreja. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Irmão, Jesus está voltando. Olha, eu vi um vídeo ontem, que na Suécia o chip já está sendo implantado e obrigado, tá? Estão colocando um chip na mão, aonde você paga com a mão, você recebe com a mão, você abre as fechaduras do seu carro com a mão, da sua casa com a mão. Eu não estou dizendo que esse é o chip da besta, eu estou dizendo que é uma preparação para aquilo que a Bíblia já diz que vai acontecer. Então eu vi uma brasileira na Suíça mostrando um vídeo, transmitindo em emissora nacional, dizendo sobre essa implantação do chip, que vai deixar tudo mais seguro. E não vai demorar muito para chegar aqui, meus irmãos. E não vai demorar muito para se cumprir tudo aquilo que o Senhor fala. Nós estamos vivendo os últimos dias. E muitos estão ficando em casa, estão de bobeira. A palavra é bem clara: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, quanto mais a gente está vendo que as profecias estão se cumprindo, mas a gente deve dizer para as outras pessoas: vamos para a igreja, vamos congregar, vamos receber a palavra, vamos ficar firme, para você não ser enganado pelo diabo. Eu vou dizer uma coisa para você, preste atenção: quem não congrega, não crê em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo dele. Não tem como estar ligado à cabeça sem estar inserido no corpo. Tudo aquilo que for separado do seu corpo, seu dedo cortou, separou do corpo, apodrece. Aqueles que se separam da igreja apodrecem. Décimo e último motivo para você crer, que você precisa crer: a percepção que ninguém é são, ninguém é bom. Todos precisam de médicos. Não há um justo sequer. Todos precisam ser justificados. Por isso todos precisam de Cristo. Todos precisam de Jesus. Marcos 2,17 diz: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os sãos, não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. Se você é pecador, você está no lugar certo. Amém ou não amém? Às vezes a gente cria um olhar achando que todo mundo, que quem está na igreja é santo, é 100%. Tem uns que precisam ser mais tratados do que outros, mas todos. Eu tenho áreas da minha vida que eu preciso ser tratado. Eu nunca disse a vocês que eu sou o bonzão, o sem pecado. Eu estou de pé pela graça de Deus. Minha esposa está de pé pela graça de Deus, somente porque Deus é misericordioso. A percepção que eu tenho de alguns irmãos é que eles já se acham bons demais antes de terem um encontro com Jesus. E muitas vezes parece que Jesus fez um favor. Foi Jesus que fez o favor de recebê-los. Falta consciência de gratidão, irmãos. Falta o entendimento que sem a obra de Jesus na cruz do Calvário, todos nós iríamos para o inferno. Sabe por que a igreja não lota? Porque muitas pessoas dentro da igreja não são gratas a Deus. Não são gratas. Não são gratas pela obra que Ele fez na cruz do Calvário. Não entenderam ainda. Se entendessem, estavam aqui.
Entende isso? Você precisa entender isso. Eu vi um vídeo nesses dias onde uma jovem abordava pessoas dos Estados Unidos, um jovem, e ele perguntava se ela cria em Jesus, e a grande maioria dizia que não. Sabe, irmãos, a gente começa crendo que pastores não são de Deus, depois que a igreja não é de Deus, depois que não precisamos de Deus, e por fim cremos que Deus não existe. É assim que o diabo trabalha. E sabe o que é pior? Isso muitas vezes começa dentro da igreja. A gente começa a desonrar nossos líderes, depois a gente desonra a nossa igreja, desonra os cultos, entende? E a gente vai começando a achar que não é tão necessário a nossa presença na igreja. Eu não preciso estar em todos os cultos. Se eu vou para a célula, eu não vou para o culto. Na minha caminhada, eu decidi duas coisas para o resto da minha vida. A primeira foi nunca sair da presença de Deus. E isso para mim está ligado diretamente a nunca sair da minha igreja. Amém? E a segunda coisa foi permanecer casado com a mesma mulher até a minha morte. Foi decisão. Sabe, irmãos, eu tenho uma consciência de que eu não sou um homem bom. Muito pelo contrário. Eu tenho a perfeita consciência de que sou mau. E eu preciso cada dia de Deus para melhorar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 26 e 27, ele diz assim: sendo assim, 1 Coríntios 9, 26 a 27. O que foi, meu amor? Perdeu dinheiro? Perdeu dinheiro? Daqui a pouco nós achamos. Senta aí um pouquinho. 1 Coríntios 9, 26 a 27. A palavra diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Veja o que o apóstolo, veja o pensamento do apóstolo Paulo. Lê comigo. Lê comigo. 1 Coríntios 9, 26 a 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que é que Paulo está dizendo? Que se eu não lutar contra a minha carne, se eu não declarar guerra a mim mesmo, eu vou ser reprovado, e eu vou envergonhar os outros. Amém ou não amém? Então nós precisamos dominar a nós mesmos, ter domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. Eu me sinto exatamente assim. Preciso de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da palavra, das orações, do jejum, para que a cada dia eu possa me aproximar daquilo que Jesus é. Por isso não sou negligente com isso, porque creio na minha necessidade por Deus. E se tirar Deus de mim, irmão, eu viro lixo. Cada um de nós. Para a gente concluir, abre em Lucas 18. A gente vai ler do 9 ao 14. Lucas 18, 9 ao 14. Amém? A palavra diz assim:
há alguns que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrão, corrupto, adúltero, e nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. No versículo 13 diz: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Versículo 14, olha o que Jesus diz: eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi quem foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Temos muito a percorrer para nos tornarmos semelhantes a Cristo, espirituais, bíblicos e maduros. A pessoa em que Cristo está nos fazendo ainda está a anos-luz. Ainda está a anos-luz. Muitos de nós ainda são carnais, imaturos, egocêntricos nesse momento. Mas o primeiro passo para nos tornarmos o que Deus quer que sejamos é reconhecer o quanto precisamos de Deus. Temo que sejamos muito mais parecidos com o fariseu em nossas orações do que com o publicano. Comece por aí. O profeta Isaías escreveu em Isaías 55, 6, 9, só o 6, Isaías 55, 6: busquem o Senhor enquanto se podem achá-lo, e clamem enquanto Ele está perto. Abra no Salmo 139, verso 23 e 24, que é uma oração que Davi fez no Salmo 139. E ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Que possamos buscar em Deus esse coração puro. Amém. Fique de pé, em nome de Jesus. Queria que o Ministério do Louvor estivesse aqui. Queria que o Lúcio fosse, amém, para a guitarra. Queria que o Wellington viesse para a bateria. Amém, Wellington? Sei que você está enferrujado um pouquinho. Chega aqui para a bateria. Vamos adorar o Senhor. Amém.